Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Jesus. Ele vem saltando pelos montes. Aleluia. Nada poderá impedir a volta do Senhor Jesus. Amém. Um dia Ele planejou, outro dia Ele prometeu, e outro dia Ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem os montes poderão impedir a volta do Senhor Jesus. Nem os nossos pecados poderão impedir a volta do Senhor Jesus. Então abre o teu coração, louve o Senhor todos os dias, todo o tempo louve ao Senhor, porque Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos orar, igreja? Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui, Senhor Deus, na Tua presença, nós já nos apresentamos e estamos felizes, ó Senhor, quando temos tido a oportunidade de entregar e de derramar diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, aleluia, porque o Senhor nos recebeste diante de Ti, porque o Senhor recebeste a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso arrependimento, tudo o Senhor tem recebido, porque Tu és o Deus maravilhoso, cheio de amor, de graça e de misericórdia. E nesta noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, para que o Senhor continue derramando sobre as nossas vidas a Tua palavra, Senhor maravilhoso, que as verdades dos céus venham, Senhor Deus, ao nosso encontro, e que nós possamos nessa noite sairmos daqui, Senhor Deus, mais edificados, mais fortalecidos, oh Deus, mais confiantes de que o Senhor está no controle das nossas vidas, e o Senhor é soberano sobre tudo quanto acontece. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso, Pai, abençoe a Tua igreja, cada coração, Senhor Deus, aberto. Senhor Jesus, receba a porção da Tua palavra, receba, Senhor, a Tua mensagem, receba, Senhor Deus, o Teu testemunho celestial sobre as suas vidas aqui nesta noite. Abençoe, Senhor Deus, os adultos, abençoe, Senhor Deus, os pequeninos, que a bênção do Senhor, o mover do Espírito Santo, seja, Senhor Deus, sobre os pequeninos, seja sobre todos nós aqui nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e também Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Romanos 9, do versículo 1 ao versículo 5. Enquanto os irmãos vão aí localizando o texto, eu gostaria de lembrá-los que hoje iniciaremos mais uma série de mensagens, e essa série de mensagens é uma continuação daquela nossa reflexão na carta de Paulo aos Romanos. Nós já tivemos a oportunidade de meditarmos em duas séries que cobriam do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, e hoje nós iniciaremos a terceira parte, que vai do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos. E nós estaremos meditando nesses três capítulos sobre o papel de Israel e a salvação. O papel de Israel e a salvação. Esses três capítulos, 9, 10 e 11, são três capítulos onde se propôs registrar uma maravilhosa e importantíssima mensagem acerca da visão e da percepção que a igreja precisa ter do povo de Israel. Amém, irmãos? Então, essa série vai servir para que nós possamos então meditarmos e sermos edificados naquilo que brotou do coração de Paulo, por inspiração de Deus, e aprove o Senhor que ele compartilhasse, e aprove o Senhor também que esses registros permanecessem e chegassem até nós, até hoje. Então, eu tenho certeza absoluta
que é um conteúdo maravilhoso. Nós teremos aí 6 ministrações nessa série que falarão ao nosso coração, ok? Romanos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. A igreja achou, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Olha só que coisa maravilhosa. Esse texto, do versículo 1 ao versículo 5, bem curto, vai justamente expressar uma mensagem aqui de introdução a essa série, onde nós podemos concluir que Israel é sim especial e que Israel é sim amada por Deus até hoje. Amém, igreja? E então é sobre esse tema que nós vamos meditar hoje: o Israel especial e amado. O Espírito de Paulo, contido aqui no capítulo 9 até o capítulo 11, revela algo fundamental e muito importante para nós, levando em conta que, infelizmente, já por muitos séculos, a igreja tem entendido de forma equivocada o plano de Deus em relação a Israel e a própria igreja. E por causa desse entendimento equivocado, dessa relação entre Israel e igreja, infelizmente, os cristãos ocidentais principalmente têm tirado conclusões não corretas em relação a Israel e como devem encarar os judeus. E Paulo ele vai deixar muito claro isso. E se Paulo deixa muito claro, isso significa que para nós é essencial cultivarmos essa mesma visão de Paulo. E por isso, ao longo desses séculos, a igreja, ela meio que teve, vamos dizer assim, alguns conceitos errados em relação a Israel. Eu vou falar pelo menos 3, para que a gente consiga pelo menos ter uma ideia disso. Primeiro, a igreja cristã, ela se apegou a uma teologia chamada teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Que na verdade a igreja de Cristo, ela surgiu para substituir Israel. E essa teologia, largamente ensinada nas igrejas, nos púlpitos, nos altares das igrejas evangélicas, consolidou um pensamento durante muito tempo. E digo aos irmãos que infelizmente o pensamento é errôneo, porque quando olhamos para o plano de Deus e as Escrituras, a relação entre Israel e a igreja de Cristo, nós podemos compreender que não era essa a intenção do Senhor, fazer com que a igreja fosse uma substituição de Israel, mas que a igreja ela fosse a plenitude daquilo que começou em Israel. É diferente. Então, a primeira coisa que contribuiu para concepções erradas da igreja ocidental é justamente essa visão de uma teologia de substituição. A igreja, nós não substituímos Israel. Não substituímos Israel. E nem por isso Deus rejeitou os judeus. Porque na medida que nós cremos que Deus substituiu Israel pela igreja, significa então entender que Deus rejeitou Israel para amar a igreja. E as duas ideias estão equivocadas. Segundo ponto importante que levou a igreja a ter compreensões erradas a respeito de Israel, é que ela adotou um pensamento
de acusar Israel de deicídio. O que isso significa? De matar a Deus. Como se Israel, como se os judeus fossem responsáveis pela morte de Jesus. Os judeus não são os responsáveis pela morte de Jesus, porque o próprio Jesus disse que ninguém o levou à morte, mas ele se entregou. Amém, irmãos? Ninguém prendeu Jesus, ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas ele entregou por amor de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, olha só, terceiro ponto. A igreja desenvolveu uma ideia errada em relação a Israel, porque nós também nos permitimos desconectar de algumas raízes hebraicas. É óbvio, irmãos, que muito daquilo que vem do judaísmo, muito daquilo que vem da tradição judaica, não é prescindível a nós. Nenhuma dessas coisas, elas são necessárias a nós, primeiro porque não somos judeus, amém? E muitas dessas questões são culturais, muitas dessas questões são familiares, então primeiro que não se aplica a nós, e muitas dessas coisas também não servem para salvar, por isso não diz respeito a nós. Mas uma coisa interessante, por mais que as questões e as raízes judaicas não sirvam para nos salvar, muitas delas ainda trazem consigo princípios que edificam, princípios que trazem entendimento, que trazem fundamento para compreendermos aquilo que foi revelado em Cristo. Cristo muitas vezes não consegue se dar a compreender, porque muitas vezes nós não entendemos o porquê das coisas. E o porquê das coisas do reino de Deus estão todas fundamentadas, guardadas e registradas dentro da cultura judaica. Por isso, irmãos, esse distanciamento que nós tivemos total das raízes hebraicas, muitas vezes nos impede de ter uma compreensão mais profunda daquilo que Jesus veio fazer e entregar para a nossa vida, como dádiva, como graça, como misericórdia, como presente e como um convite, como uma promessa de coisas maiores que ainda serão reveladas. Amém, irmãos? Então, basicamente, quando a gente olha para esses três pontos, a gente percebe que até mesmo eu, até mesmo você, até mesmo nós, em algum momento nós nos vimos pensando e acreditando nessas coisas. Até mesmo nós somos ensinados com essas coisas. Mas infelizmente, irmãos, nós precisamos entender aquilo que de fato Paulo quer nos deixar. Aquilo que Paulo deixou, e a partir da palavra ministrada hoje a gente possa ser edificados. Mas, irmãos, sendo assim, de acordo com esse texto do versículo 1 ao versículo 5 que lemos, podemos perceber pelo menos 3 pontos aqui, 3 verdades que expressam que Israel é especial e que Israel ainda é amado. Que Israel não foi substituída, que Israel não foi rejeitada e que Israel não tem nada para nos ensinar e nos oferecer. Então, essas 3 verdades nos ensinam que tudo isso não é uma verdade para nós. Mas vamos lá aprender algumas coisas aqui com o texto. Primeiro ponto importante que eu quero compartilhar com a igreja é que é o valor destinado por Paulo a Israel. A gente, do versículo 1 ao versículo 3, a gente já vai começar a perceber como Israel é especial e como Israel é amada, olhando para a maneira como Paulo se dirigia a ela, como Paulo olhava para Israel. E olha só que interessante, versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim, digo a verdade em Cristo.
Olha só, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Você consegue perceber aí o tom de Paulo? Você consegue perceber o olhar de Paulo para essa nação? E aí você vai dizer, mas também Paulo era judeu. Nós vamos chegar aí. Mas também Paulo cresceu nessa cultura. Mas nós vamos chegar aí. Mas irmãos, Paulo inicia aqui, pelo menos olhando para o versículo 1, Paulo, ele inicia esse tema preocupado em enfatizar e demonstrar, irmãos, a autenticidade das palavras que ele viria a citar a partir do versículo 2. O versículo 1 de Paulo é um versículo de preocupação, uma preocupação de demonstrar que o que ele iria dizer era uma verdade sincera, era uma verdade genuína do seu interior. Se você olhar comigo para o texto você vai ver no versículo dizer assim, digo a verdade em Cristo. Já falou a verdade. Digo a verdade. E aí ele continua dizendo, não minto. Ele já tinha dito que estava dizendo a verdade. E ele enfatiza de novo, eu não minto, é uma verdade. E aí ele prossegue aí no versículo dizendo, a minha consciência, ela pode ser confirmada, a verdade pode ser confirmada na minha consciência, através do Espírito Santo que vive em mim. Olha só a preocupação de Paulo. Digo a verdade, eu não minto, e mais profundo ainda, a minha consciência, ela pode ser avaliada pelo Espírito Santo, que ela vai encontrar uma consciência dizendo a verdade. Olha só que coisa maravilhosa. Então Paulo se preocupa justamente em dizer a verdade e demonstrar que o que ele estava dizendo era digno de crédito. Ele as estabelece como absoluta verdade, uma vez que ele vai evocar, primeiramente, a obra de Cristo em seu caráter. Olha só que interessante. Paulo vai dizer assim, olha, o que eu estou prestes a dizer para vocês é uma verdade em Cristo. O que Paulo está querendo dizer com essa verdade em Cristo? Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, eu evoco a obra de Cristo na minha vida, o homem que eu sou agora em Cristo Jesus. Eu agora faço menção da nova criatura que eu sou, onde nessa nova criatura em Cristo não cabe mais mentira. Eu não posso mais mentir. Por isso tudo que eu vou dizer a vocês é verdade, é sinceridade. Ele vai dizer assim, olha, porque eu nasci de novo, eu sou nova criatura, o meu caráter foi mudado, eu não posso mais mentir. Então, o que eu vou revelar a vocês é verdade, é sinceridade. E ele prossegue e ainda vai falar o seguinte, olha, ele recorre à obra do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, olha, a minha consciência, ela pode ser conferida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu não somente nasci de novo em Cristo Jesus, mas agora o Espírito Santo, ele habita em mim, ele é morada em mim, ele é o selo de Deus, como eu sou propriedade do Senhor. E esse Espírito Santo que vive em mim, essa obra que me faz propriedade do Senhor, garante que eu não posso mentir, não posso dizer falso testemunho, eu não posso caluniar, eu não posso fazer nada contra a vida de alguém. Olha o que Paulo está recorrendo, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou prestes a abrir meu coração para vocês, e eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou dizer é do fundo da minha alma. É do fundo da minha alma. Irmãos, é maravilhoso porque
essa preocupação de Paulo em dizer que o que ele fala é verdade, o que ele fala é digno de crédito, mostra pra gente uma coisinha que muitas vezes a gente acaba, sabe, assim, não é por maldade, mas a gente acaba não dando a devida importância, que é a gente parar e pensar o quanto as coisas que a gente diz e menciona são dignas de confiança. Nós somos novas criaturas, irmãos, amém? Não cabe nos nossos lábios palavras mentirosas. Já não cabe mais nos nossos lábios palavras que denigrem a imagem das pessoas. Não cabe mais nos nossos lábios, nem na nossa vida, na nossa mentalidade, a falsidade. Não cabe mais, porque nós somos frutos da obra de Cristo, amém, irmãos? Nós agora somos frutos da obra do Espírito Santo, amém, igreja? E por isso Paulo está aqui nos chamando a atenção, dizendo: olha, eu estou dizendo a verdade e eu faço questão que vocês creiam. Eu estou dizendo a verdade. Acredita em mim. Continuando, a gente olha para João capítulo 8, verso 44, é um texto que eu gosto muito, irmãos. Eu sempre me vejo tentando de alguma forma arrancar algumas lições desse texto. É onde Paulo ele está diante dos religiosos, diante dos judeus religiosos, que não queriam crer no que ele pregava, não queriam acreditar no que ele ministrava, não queriam acreditar na salvação que ele veio trazer, em quem ele era, não queriam crer. Mais do que isso, eram pessoas que estavam mais interessadas em matá-lo, procurando uma oportunidade para matá-lo. E Jesus, diante desse cenário, ele se dirige a esses judeus, a esses religiosos com sede de sangue, e ele vai dizer o seguinte, João capítulo 8, o versículo 44, ele vai dizer assim: olha, vocês pertencem ao pai de vocês. E quem é o pai de vocês, segundo Jesus? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Vocês estão aqui, religiosos, para realizar o desejo do pai de vocês, do diabo. E ele vai explicar qual é o desejo do diabo. Ele vai dizer assim: ele foi homicida desde o princípio, e vocês estão aqui procurando uma brecha para me matar. Vocês são homicidas, vocês não são filhos do Pai, do Deus de Israel. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. E ele continua dizendo aí no versículo 44, e não se apegou à verdade. O diabo é homicida e não consegue se apegar à verdade, pois não há verdade nele. E aqui ele continua falando: quando mente, fala a sua própria língua, dizendo: o idioma do diabo é a mentira. O idioma do diabo é a falsidade. O idioma do diabo é a calúnia, é o falso testemunho. Não é o idioma do Senhor, é o idioma do diabo. E ele continua dizendo: pois ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele foi quem gerou esse negócio de mentira. Ele é o pai da criança. Amém? E aí no versículo 45 ele fala: no entanto, vocês não creem em mim, porque eu não digo mentira. Vocês só conseguem crer no que é mentira. Eu não digo a mentira. E ele vai terminar dizendo assim: porque lhes digo a verdade. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou obra de Cristo. Eu nasci de novo, porque entreguei meu coração e a minha vida para esse Jesus o Cristo. E ele disse que ele é filho do Deus verdadeiro, porque ele diz a verdade. E se eu sou discípulo dele, eu não posso dizer mentira, mas eu digo a verdade com sinceridade no meu coração. E qual será essa verdade? Qual é essa verdade então preciosa que Paulo estava querendo realmente convencer e fazer que todos acreditassem? Essa verdade, irmãos, não é nada mais, nada menos do que o que Paulo sentia.
Paulo estava querendo dizer: olha, eu sinto uma profunda tristeza no meu coração por amor aos meus irmãos. Eu sinto uma profunda tristeza por causa do amor que eu sinto por eles. Mas por que essa tristeza? A tristeza é porque os seus irmãos não estavam sendo capazes de crer que tudo que estava sendo pregado por Jesus e depois pelos seus irmãos, os discípulos e seguidores, fosse verdade. Eles não estavam conseguindo acreditar que Jesus era justamente a conclusão das promessas feitas ao povo, aos patriarcas, desde o princípio, que Jesus era a promessa que haveria de se revelar. Então Paulo estava dizendo: olha, por causa dessa incapacidade do meu povo, de não crer em Jesus, o meu coração profundamente se entristece. E se entristece porque lá no fundo o meu coração está cheio de amor por eles. Cheio de amor por eles. Irmãos, a incapacidade deles em crer que Jesus era o cumprimento das promessas feitas à nação de Israel era o motivo da tristeza de Paulo. E Paulo só se entristeceu por um outro motivo: porque Paulo amava aquele povo. E aí você vai dizer para mim assim: mas também ele era judeu também, era a nação dele também. É óbvio que ele tem que amar, é óbvio que ele amaria o povo, porque ele faz parte desse povo. Não é bem simples assim, irmãos. Primeiramente que Paulo tinha uma cidadania romana, e diz a história, que Paulo, ele tinha uma nacionalidade romana, porque talvez o seu pai fosse um romano, tivesse uma cidadania romana pelo menos. Então Paulo não viveu somente dentro da cultura israelita, da cultura judaica, mas Paulo também foi criado com uma proximidade com a cultura romana, por isso ele tinha cidadania romana. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante para nós é que, lembre de uma coisa: o chamado de Paulo foi para ser um apóstolo aos gentios. Paulo era um homem que amava os gentios. Paulo era um homem que amava aqueles que não tinham a mesma origem consanguínea dele. Paulo, ele era aquele que amava aqueles de cultura diferente, que amavam pessoas de nações diferentes. Paulo tinha um coração, tinha um olhar trabalhado por Deus para amar aqueles que nada tinham a ver com o seu povo. E essa foi, vamos dizer assim, a grande parte do tempo do ministério de Paulo foi ocupado com gentios. A maior parte da vida de Paulo foi com os gentios, não foi com judeus, foi com gentios, amando eles, tendo misericórdia deles, pregando por eles, entregando a vida por eles. E de repente, irmãos, Paulo, mesmo amando tanto os gentios, Paulo, ele consegue ainda olhar para o povo de Israel e dizer: o meu coração ainda se entristece profundamente, porque eu amo esse povo, eu amo essa nação, eu amo esse povo. Irmãos, Paulo nos deixa a primeira lição: o valor destinado por ele a Israel também deve ser o valor destinado por nós a essa nação chamada Israel. Nós também precisamos amar a nação de Israel, principalmente pelo motivo da incredulidade deles. A incredulidade da nação de Israel deve ser o maior motivo, um motivo ainda maior pelo qual o nosso coração deve amá-los, deve interceder por eles, deve entender que eles são preciosos e eles têm valor a Deus. Amém? E infelizmente, irmãos, a tal teologia da substituição, ela meio que abafa essa verdade de Paulo, de que ele mesmo tendo um ministério voltado aos gentios, amando os gentios, ele nunca desistiu.
daquele povo que foi escolhido por Deus, sabendo que eles eram preciosos e tinham valor diante do Senhor. Lembremos que Paulo, então, apesar de ser judeu, teve seu chamado marcantemente voltado para os gentios. Gálatas 2:8 vai dizer o seguinte: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também operou por meu intermédio, Paulo, para com os gentios. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, expressa seu amor a Israel, reconhecendo o seu valor diante de Deus. Então, o que justificaria, irmãos, nossa não aceitação de que Israel ainda é alvo do amor de Deus? O que justifica? Nós acharmos que igreja somos nós ocidentais, que igreja não tem nada a ver com eles, que a igreja de Cristo, que Jesus não morreu na cruz pelos judeus, Jesus morreu na cruz por toda a humanidade. Amém, irmãos? Então, o primeiro motivo para nós olharmos e percebermos o valor de Israel é esse, olhando para Paulo. Porque Paulo, mesmo vivendo a vida pelos gentios, não se esqueceu dos judeus jamais. Amém, irmãos? Paulo foi capaz de afirmar que até estaria disposto a ficar mais tempo fora do céu por amor deles. Olha que coisa interessante, irmãos. Se você olhar comigo, Filipenses 1:23, está lá, Filipenses 1:23, você vai ver isso. Paulo foi capaz de demonstrar que ele estaria disposto a ficar ainda um pouquinho mais longe do céu por amor a essas pessoas. Olha só, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, continuando a pregar o Evangelho, ajudando vocês a crer em Cristo. Olha que coisa, irmãos, que o céu espere mais um pouquinho, porque eu amo tanto aqueles que não conhecem Jesus ainda, que eu ainda prefiro ficar mais um tempo, para poder levar o maior número de pessoas aos céus. Mas não somente isso, irmãos, nós percebemos que Paulo foi capaz de afirmar que até estaria disposto a ficar mais tempo fora do céu por amor deles, e também demonstrou, afirmou estar disposto a ir ao inferno por amor aos perdidos, e no caso aqui, judeus. Olha o versículo 3, o que ele diz. O versículo 3, ele vai dizer para nós o seguinte, eu chego lá, eu preciso fazer outro óculos, mas eu chego lá. Versículo 3, pois eu até desejaria ser amaldiçoado. A palavra que ele usa aqui é a famosa anátema. E é maravilhoso, irmãos, entender qual o significado dessa palavra anátema no grego, quando Paulo a utiliza para escrever isso. A palavra anátema significa separado de Cristo e destinado à destruição. Olha só, ou seja, abandonado à perdição. Você consegue entender o que Paulo declara? Eu seria capaz de abrir mão da minha salvação, de ser contado entre os perdidos, os condenados ao inferno, se em troca da minha condenação todos os judeus se salvassem. Você seria capaz de dizer isso? Paulo disse. Assim como Moisés um dia disse também: Senhor, se tu não fores conosco, não adianta a gente ir. E digo mais, se o Senhor for puni-los, pode punir a mim primeiro, porque o que adianta eu entrar na terra prometida e esse povo todo ser abandonado pelo Senhor? Irmão, sabe o que a gente aprende? A gente aprende que quando a gente começa a caminhar com Cristo,
a gente começa a caminhada de nova criatura, a gente não começa essa caminhada como pessoas que conseguem amar com amor ágape. Nós aprendemos aqui com o pastor Luiz, lá com a experiência de Pedro. Lembra? Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor sacrificial? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor humano. Pedro, tu me amas, Pedro, com amor sacrificial? Você é capaz de morrer por mim? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor humano. O meu amor é limitado. E o Senhor Jesus responde o quê? Ah, então vai, apacenta minhas ovelhas, porque eu não estou procurando pessoas que nascem já capazes de um amor sacrificial. Eu estou procurando pessoas que, mesmo amando com um amor limitado, um amor humano, falho, que algumas vezes deixa outros na mão, com esse amor limitado, eu procuro essas pessoas, porque se você caminhar comigo, eu vou transformar esse amor humano num amor sacrificial. Porque se você caminhar comigo, eu vou transformar esse amor que falha num amor que é capaz de se sacrificar pela vida de outro. Tanto é que Pedro vai morrer como? Pedro vai morrer por amor ao Evangelho, crucificado. E quando ele foi para ser crucificado, ele fez um pedido, dizendo assim: olha, faz uma gentileza, quando for me pregar no madeiro e for erguer a cruz comigo nela, faz uma gentileza, vira a cruz ao contrário, de ponta cabeça, e me deixa crucificado, morrendo de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor. Aquele que não era capaz de amar com amor sacrificial lá no começo, ele morre capaz de se sacrificar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente encontra um Paulo com esse amor sacrificial. Paulo que talvez lá no começo não fosse capaz disso, mas a sua vida com Cristo vai se desenvolvendo a ponto de que ele vai dizer o seguinte: olha, eu preferiria entregar a minha vida, ser considerado anátema, ser considerado e contado como separados de Cristo, por amor de todos vocês, que todos se salvassem. Irmãos, Paulo demonstra para nós que na caminhada com Cristo nós temos que aprender a nos doar mais. Não dá para caminhar com Cristo, irmãos, 5, 10, 15 anos e continuar com o mesmo olhar de não ser capaz de se sacrificar pela vida de outros. Não dá, irmãos, porque na caminhada com Cristo, conforme a gente vai caminhando próximo dele, a gente vai trocando de amor. O amor vai sendo mudado, não porque a gente quer, porque é inevitável. Deus, ele vai operando em nós, e aquele amor que falha se torna um amor que se sacrifica, que se entrega. É o que nós aprendemos aqui com Paulo. Bom, o primeiro ponto é esse: encontrar valor, irmãos. Encontrar valor em Israel. Entender que se Jesus morreu por você, morreu por mim, se nós somos alvos da graça do Senhor, entenda uma coisa: eles ainda são alvos da graça do Senhor, e o mesmo amor que te alcança, ainda alcança o povo de Israel. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus? Então, tranquilo, irmãos. Glória a Deus. Nada de Irã, né, irmãos? Israel, né? Você acredita, irmãos, que tem pessoas que não conseguem ter discernimento disso? São incapazes de discernir isso. Entra nessas ideologias e não entende o coração das Escrituras. Nós, que somos salvos em Cristo Jesus, temos que ter isso muito claro em nós, de que a nação de Israel deve ser alvo das nossas orações, deve ser alvo do nosso pedido, do nosso clamor a Deus, porque vem de Israel os fundamentos que fazem com que o Evangelho de Cristo para nós faça sentido. Vem deles. Mas vamos lá. Segundo ponto, importantíssimo para nós, é a respeito dos privilégios de Israel. Nós, como igreja, dizemos assim: agora nós temos privilégios, mas Israel não tem mais privilégio nenhum. Eles abriram mão
Eles abriram mão. Aí eu pergunto para você: quantos que, fazendo parte da igreja de Cristo, abriram mão dos privilégios também? Se o critério for esse, de que abriram mão, irmãos, nós já estaremos fora do tempo. Porque quantas pessoas na caminhada da fé já abriram mão dos privilégios que a igreja do Cristo tem? Mas olha só, os privilégios de Israel, vai do versículo 4 até o versículo 5, a parte A, a parte inicial. Romanos versículo 4 e 5, do capítulo 9, não é apenas uma lista de privilégios históricos, mas a definição da vocação de Israel e como, a partir dela, culmina no Messias. Sabe por que o Messias veio, se sacrificou e alcançou sua vida? Porque foi prometido a eles primeiro. Porque foi prometido a eles foi dado essa promessa preciosa, e eles foram os portadores, os carregadores dessa promessa, dessa verdade, que eles carregaram, séculos após séculos, carregaram, acertando e errando, como nós, acertando e errando, caminhamos com o Senhor. Acertando e errando, carregaram essa verdade, passaram esse bastão até que Jesus se encarnou entre nós, e nós hoje somos alvo da morte e ressurreição do Cristo, do amor desse Cristo. Quantos aqui têm certeza e na esperança do céu? Quantos têm? Quantos têm tranquilidade e certeza que Jesus vai voltar, irmãos, que Jesus vai romper os céus? Quantos têm? Amém? Sabe por que nós temos essa certeza, irmãos? Porque eles carregaram essa promessa. Eles carregaram essa promessa e entregaram a nós. Então, por que não teriam privilégios? Então vamos lá, os privilégios de Israel. Versículo 4 vai dizer assim para nós: o povo de Israel, aí ele continua, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Olha o verso 5: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Foi para quem isso, irmãos? Essas virtudes foram entregues a quem? A Israel, irmãos. E hoje nós gozamos também dessas bênçãos, porque eles carregaram essas promessas e serviram de fundamento para nós. Mas vamos lá. Então olha só, tais privilégios também são apresentados como fundamentos para os privilégios da igreja em Jesus Cristo. Irmãos, quem é a igreja de Jesus Cristo? Nós. E por que nós somos a igreja em Cristo Jesus? O que nos faz ser igreja? Pode falar, irmãos. O que nos faz ser igreja? É tão fácil, até nem assim, né? Adoção. O que nos faz ser igreja? Acreditar que Jesus é o nosso Redentor e Salvador, e por causa disso é também o nosso Deus, o nosso Senhor. Se nós recebemos o sacrifício da cruz e o recebemos como Redentor, Salvador e nosso Deus, então a nós foi nos dado esse presente de sermos contados como aqueles que são igreja, a noiva do Cordeiro. Ok? Aí eu pergunto para você, se existe uma dificuldade entre Israel e a igreja, se existe então a substituição de Israel pela igreja, se um judeu aceitar a Cristo, ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Se um judeu aceitar a Cristo hoje, ele é o quê? Não. Salvo em Cristo. E se ele é salvo em Cristo, ele faz parte de que família? A igreja, irmãos.
O judeu que aceita Cristo, ele não é Israel, ele é a igreja. Amém? É por isso, irmãos, que nós precisamos entender melhor as Escrituras, porque senão a gente começa a criar certos equívocos, de que existe uma diferença entre Israel e igreja, e se há uma diferença, então se um judeu aceitar Jesus, ele não é nada, porque já foi substituído, já foi rejeitado, então ele não pode mais, ele não tem mais esperança de salvação. Agora eu pergunto, quem não tem mais esperança de salvação? Todo ser humano que está vivo, que respira, tem esperança de salvação, porque isso está no coração de Deus, isso está intrínseco, irmãos, no amor de Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mas o cidadão não vale nada, pastor. Aquela mulher fez tanto mal na vida. Não importa, meus irmãos, se ela abrir o coração a Jesus, irmãos, ela vai fazer parte da família, vai ser igreja e vai ser recebida nos braços do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, percebam isso, que o povo de Israel, um judeu, se aceitar a Cristo, ele é a igreja conosco. E se ele é a igreja conosco, ele vai participar dos privilégios da igreja. Amém? Mas vamos lá, olhando um pouquinho sobre a ligação que há entre os privilégios da igreja de Israel com os privilégios da igreja. Olha só, se você olhar primeiro aí no versículo 4, ele vai começar dizendo justamente isso. Ele vai falar assim: olha, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. É o primeiro privilégio que eles receberam. Não, você vai falar, não, peraí, mas filhos somos nós. Não, está escrito no Novo Testamento que a igreja, os membros da igreja que são filhos de Deus. É ou não é, irmãos? É ou não é? É, irmãos. Os filhos de Deus são aqueles que fazem parte da igreja. Amém, glória a Deus. Só que entenda uma coisa, você está achando que isso é novidade para a igreja? Se você olhar Êxodo capítulo 4, verso 22, essa expressão filhos de Deus foi entregue primeiro a Israel. O Senhor disse: vós sois os meus filhos. Olha só, irmãos. Então a promessa de adoção, de filiação, foi primeiro para eles, para depois então, irmãos, se completar a plenitude dessa filiação, dessa paternidade de Deus por nós, veio a ser compreendida com a chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, Ele nos fez entender, irmãos, de verdade o que é ser filho de Deus. Aleluia! Tanto é, irmãos, que Jesus, Ele foi aquele que, quando Ele começou o seu ministério, Ele meio que Ele escolhe não chamar o Senhor de Deus. Ele começa agora a chamar o Senhor de Pai. É Pai, porque o meu Pai, porque o vosso Pai que está nos céus, porque o Pai, a relação é essa. Jesus veio prometer uma coisa nova? Não, irmãos. Jesus veio trazer uma compreensão plena do que é ser filho de verdade, coisa que Israel não entendeu. Ela recebeu a adoção, mas não entendeu. Irmão, sabe qual é a dificuldade? A maior dificuldade que a gente pode ter é a gente querer se relacionar com o divino mais como Deus e pouco como Pai. Essa é a nossa dificuldade. Essa é a receita para a gente não entender nada. A gente aceita ter um Deus, mas não aceita ter um Pai, irmãos. A gente gosta de ter um Deus. Deus que manda, Deus que faz, que abre o mar vermelho, e faz tudo, irmãos. A gente gosta de um Deus assim. Mas a gente tem dificuldade com o Pai, a relação de filho com o Pai. Porque na relação do filho e do Pai eu tenho que ser sincero. Na relação de filho com o Pai, irmãos, eu tenho que desistir de muitas coisas e afazeres para estar com o Pai, para ter relação.
para ter um relacionamento, cultivar uma aproximação, uma proximidade. Nós temos dificuldades com isso, irmãos. Por isso que a gente tem dificuldade, cada tempo que passar na nossa jornada, aumentar o nosso tempo de qualidade com Deus. Faça uma reflexão com você agora. Quanto tempo de conversão você tem? De caminhada com Cristo você tem? E agora faz aí uma projeção na sua cabeça. Quanto tempo de qualidade só com Deus, com Jesus, com Deus como Pai você tem? Por dia. Faz aí. Bom, eu tenho meia hora por dia. Não, meia hora. Mas quanto tempo você tem? Eu já tenho uns 10 anos para caminhar. 10 anos, tem meia hora. Imenso de Deus. Mas quando você tinha 5 anos, você tinha quanto tempo? Guardado. Acho que tinha meia hora. Você está entendendo isso? A gente caminha cada vez mais como discípulo de Jesus, dizendo que estamos caminhando com o Pai, estamos com Ele, mas a nossa vida relacional não progride, não aumenta, a intimidade não cresce. Esse é o problema. O problema é porque é mais fácil, irmãos, viver a nossa caminhada de fé tendo Ele como Deus. Porque Deus é o seguinte, Ele manda, eu faço. Essa é a nossa ideia. Ele é Deus que está dito aqui, eu faço e pronto, acabou. Agora, como Pai, é relação. A gente não quer parar as coisas para ter relação. A gente não quer abrir o coração e confessar. A gente não quer reconhecer os erros. Pai, pequei. Pai, que vacilo que eu tenho que ajustar, Senhor. Eu não acredito que eu falei daquele jeito com ela. É difícil falar isso, irmãos. É difícil. É mais fácil ter Deus. É mais fácil ter Deus. E desculpa, é mais. Você vai fazer jejum essa semana? Não, vai jejum. Mais fácil Deus. Mas e o Pai? E o Filho que a gente se relaciona? Então entenda que Israel preferiu um Deus, o Senhor dos exércitos, que vencia as batalhas, que dava vitória. A gente gosta de vitória, irmãos. Ou glória. A vitória, irmãos. E aí, irmão? Só vitória? A vitória. Eu gosto de vitória, irmãos. Mas intimidade, irmãos. Relacionamento, proximidade. Porque quando nós vemos um Israel sendo chamado como filhos, Êxodo 4, verso 20, 22, chamado como filhos, nós vemos agora uma igreja também sendo adotada como filhos. Só que agora uma igreja adotada como filhos, com uma possibilidade de compreensão maior, porque agora a revelação da promessa já veio. O Cristo, o sol já raiou, aleluia. A luz da aurora agora vai se tornando dia, cada dia mais, cada hora mais. E nós agora temos esse privilégio de entender o que é ter um divino Pai. Aleluia, aquele que não falha, aquele que não abandona, aquele que de verdade, irmãos, não nos permite achar que não tem jeito mais para nós. Não, Ele é um Pai, irmãos, e como Pai Ele ama, tem misericórdia, tem graça, Ele é justo, sim, mas tem misericórdia. Então olha só, irmãos, primeiro a adoção, depois nós vamos perceber aí no versículo que se segue no versículo 4, vai falar sobre a glória. Olha que privilégio. Lá em Êxodo 19, nós vemos um povo de Israel que a eles foi dado o direito de ver a glória de Deus no Monte Sinai. E eles até ficaram com medo, não ficaram? Ficaram com medo, saíram correndo. Não, Moisés, vai lá você, conversa com ele lá. Conversa com Deus. Porque se fosse com o Pai, eles iam. Mas eles só viam Deus. E aí eles vai lá, conversa com Deus, porque Ele está irado. Conversa com Ele. E aí o recado que Ele der para você, você vem aqui e traz para nós. Não queria relação. O povo não queria relacionamento. O povo queria só Deus para dar vitória. O que você quer, irmãos? Você quer um Deus para dar vitória? Ou você quer um Pai para ter relacionamento?
que nós queremos? Nós queremos um Deus para dar vitória? Ou queremos um Pai para ter intimidade? Até dá para ter os dois, mas priorize o Pai da intimidade, porque essa é a bênção, o privilégio maior que a igreja herdou de uma promessa feita em Israel. Terceira virtude, a lei. Olha só, não, aliança. As alianças. Nós sabemos que Deus fez muitas alianças com o povo de Israel, por causa do povo de Israel. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, mas quando eles falam de aliança aqui, eles estão falando pelo menos de três. Eles estão falando normalmente, estão falando de aliança com Abraão, amém? Aliança com Abraão, Gênesis 12. Está falando também da aliança com Moisés no deserto, e está falando também da aliança com Davi, porque na aliança com Davi foi prometido o quê? O Messias, a vinda do Messias, que viria da onde? Da família, né? Da descendência de Davi, do trono de Davi viria o Messias. Então ele está falando assim: olha, é de Israel que são as alianças que geraram o quê? O Messias para nós. É da aliança feita com eles que hoje nós alcançamos os frutos desse privilégio, dessa aliança. Amém? Então por isso ele está dizendo: olha, deles foi primeiras alianças que nós agora usufruímos em Cristo Jesus. Irmãos, e hoje nós estamos na nova aliança. A nova aliança só chegou porque primeiro foi necessária a aliança com Abraão, a aliança com Moisés e a aliança com Davi. Senão a nova aliança jamais chegaria. É maravilhoso perceber que as três alianças com Israel foi a aliança entre Deus e o homem. Deus com Abraão, Deus com Moisés e Deus com Davi. Os três não cumpriram a aliança. Os três quebraram. Ah, mas então como é que as coisas se cumpriram se eles quebraram? Porque Deus não quebrou. O homem quebra a aliança, mas Deus não quebra. Amém, irmãos? Abraão quebrou a aliança. Quebrou a aliança quando mentiu que Sara era sua irmã. Quebrou a aliança quando ele aceitou o jeitinho de Sara para poder vir o filho da promessa, que não era a promessa, que foi Ismael. Quando nós olhamos para Moisés, quebrou a aliança quando, ao invés dele tocar na rocha, ele bateu na rocha. E por causa disso nem entrar na terra prometida ele entrou. Davi quebrou a aliança quando ele olhou para a mulher que era de Urias, e ele colocou no seu coração que era a mulher que não era dele. E ele foi lá, colocou Urias, fez morrer no frente de batalha para poder ficar com a mulher de Urias. Mas o interessante é que quando vem a nova aliança, Deus não faz aliança com a gente. Deus faz aliança para nós, para a gente, mas não com a gente. Ele faz aliança com Cristo, porque Deus Pai não quebra aliança, e Cristo também não quebra aliança. Jesus ele veio para morrer por nós, custe o que custasse. Ele sofreu, foi torturado, foi humilhado, foi perfurado, ele foi realmente violentado fisicamente de várias formas, mas quando chegou a hora, ele cumpriu a aliança e foi para a cruz. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. O privilégio começou com Israel e por isso alcançou a igreja. Outra verdade, ele fala sobre a lei. Quando a gente olha para a lei, o dom da lei como guia para a vida, né, sobre o governo de Deus, entregue por meio de Moisés. Foi entregue a lei a Moisés. A nova Torá, a nova lei que Jesus trouxe lá, né, no Sermão da Montanha, foi a nova lei que foi entregue por meio de Jesus. Não somente, olha, revela o pecado, porque olha, a lei no Antigo Testamento, nós vimos aqui em Romanos capítulo 3, capítulo 7 também, nós vimos o que? O que a lei revela? Uau, eu quero ver, irmão, vocês estão confiados não.
O que a lei revela? Para que servia a lei? Para revelar? Revelar o pecado, irmãos. A lei não veio para perdoar o pecado. Os 10 mandamentos não é para perdoar. Os 10 mandamentos é para mostrar se você pecou ou não. A lei de Moisés veio para revelar o pecado, mas não lidava com o pecado. Mas a lei da bem-aventurança, lá do Sermão do Monte, a lei que Jesus veio revelar, é a lei que lida com o pecado, que perdoa o pecado. É a lei que vem mostrar para nós que existe um remédio para o pecado, e o remédio para o pecado verteu naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não somos melhores que o povo de Israel, mas nós temos hoje um remédio para o pecado. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, o privilégio que nós temos hoje parte do privilégio de Israel. Aleluia. Em que nós somos melhores que eles, irmãos? Nada, irmãos. Continuando, o culto, o serviço no templo, é como o encontro entre os céus e a terra. É quando Deus manifesta a sua presença. É o culto no templo lá de Salomão, no segundo templo, no tabernáculo. Que coisa maravilhosa. O culto foi revelado a eles, irmãos. É onde Deus se revelava. Só o que acontece e João percebe isso? João 1, versículo 3, o que ele percebe? Acho que é o 14, né? O que ele percebe? Que Jesus era o tabernáculo. Tanto é que ele vai dizer assim, olha, e Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus, ele é a presença de Deus manifesta no culto. Jesus é a presença mais real, mais nítida, mais clara do divino na terra. Jesus, nada foi mais claro do que isso. Então, irmão, Jesus, ele veio para ser o nosso tabernáculo, e só foi possível Jesus tabernacular entre nós, porque teve o primeiro tabernáculo lá atrás, o tabernáculo no deserto. Depois teve lá as tendas, teve o tabernáculo, depois se transformou num templo maravilhoso, suntuoso de Salomão, foi destruído pelos babilônicos, mas depois Deus foi lá e fez reconstruir de novo um templo mais simples, mais acanhado, sim, mais simples, sim, mas ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Amém, irmãos? Aleluia! Porque Deus é maravilhoso. Depois fala das promessas. A eles foram feitas promessas, as garantias de restauração do povo, da nação, a bênção para o mundo através de Israel. Se cumpriu, irmãos? Se cumpriu em Jesus, irmãos, porque Jesus agora espera de nós que a gente vá, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa! Pregando o Evangelho para eles, batizando, aleluia, fazendo eles entender os ensinamentos de Cristo. Por quê, irmãos? Porque nós agora também somos portadores das promessas, e as promessas precisam ser anunciadas. Glória a Deus. E aí ele fala dos patriarcas, a linhagem física e espiritual que começou com Abraão. Quem é os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. Mas olha que interessante, Paulo ele vai dizer em Romanos 3, que nós já vimos também, lá no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, que Abraão, ele foi justificado, olha só, ele foi justificado pela fé. A fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. E hoje nós, igreja, também somos descendentes de Abraão. No sangue? Não, irmãos. Somos descendentes de Abraão espiritualmente, na fé. Porque se Abraão foi justo no tempo lá, que Jesus não havia vindo ainda, mas se ele foi considerado justo, porque ele creu. Abraão,
sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O que Abraão fez? Juntou as coisas, juntou família, juntou seus bens e pegou a estrada. Abraão era um pagão, irmãos, ele não conhecia Deus, ele escutou Deus e ele obedeceu. Pela fé, Abraão colocou o pé na estrada. E por isso a justiça veio sobre ele. As promessas começaram a se cumprir. E nós hoje somos herdeiros de Abraão, somos descendência de Abraão, porque nós vivemos pela mesma fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? É pela fé que somos descendentes de Abraão. Então, temos essa herança dos patriarcas. Enfim, por último, ele fala que o privilégio dos judeus é o Messias ter vindo deles. Que privilégio, irmãos. Você já pensou se o Messias viesse de Pindamonhangaba? Já parou para pensar nisso? Se o Messias viesse de Pindamonhangaba, nascido no Crispim, na rua Durbalina Alves de Melo, fosse meu amigo de infância. Irmãos, a gente começa a ver como as coisas são emblemáticas. Jesus era judeu. Foi escolhido o Deus encarnado se encarnar numa nação chamada Israel. E isso é um privilégio, é uma honra. Deus não escolheu o Brasil, Deus não escolheu a China, Deus não escolheu a Itália, Deus não escolheu a Espanha, Deus escolheu Israel, para que a justiça para o mundo viesse a partir de Israel, se encarnasse em Israel. Então olha só que coisa, o auge da lista, dessa lista de privilégios, aquele a quem todos os outros privilégios apontavam, ou seja, o Messias veio de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, os privilégios de Israel apontam, irmãos, que eles são igreja por nós. Se aceitar Jesus, se render a Jesus, fazem parte da igreja. Não existe Israel igreja, existe a igreja. E a igreja faz parte africano, na igreja faz parte o brasileiro, na igreja faz parte o venezuelano, faz parte o australiano, faz parte dos judeus, todo mundo junto pode formar a igreja. Amém, irmãos? E terceiro e último lugar, Jesus como Cristo e o Senhor de Israel. Você acha que Jesus é só nosso Salvador? É só nosso? Você acha que Jesus é Salvador só dos brasileiros? Você acha que Jesus é Salvador só dos sul-americanos? Só dos latinos? Só do hemisfério sul, do hemisfério norte? Não. Jesus é o Salvador para todo aquele que nele crê. O certo é que ele não vai perecer, mas viverá para sempre. Amém, irmãos? Jesus é o Cristo para toda a humanidade, inclusive o Cristo de Israel. Jesus é o Cristo de Israel, irmãos. Mas eles não querem saber de Jesus. Tudo bem, se eles não quiserem saber de Jesus, eles vão alcançar o pagamento justo disso de não querer. Mas sempre há os remanescentes, irmãos. Sempre há aqueles cujos corações são sensíveis. Irmãos judeus que estão se entregando a Cristo, e a eles a cruz veio para salvar, veio para transformar e veio para mudar o destino. Aleluia! O versículo 5, irmãos, a parte final do versículo 5 vai dizer assim, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, olha só, que é Deus acima de todos. Deixa eu passar lá. Que é Deus acima de todos. É Deus acima de tudo. É Deus para todos. É Deus de Israel e é Deus dos gentios. Jesus é o Cristo, Ele é Deus dos gentios, mas Jesus é o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tanto quanto é o nosso Deus. É maravilhoso perceber, irmãos, que Ele vai falar também a respeito de que Ele é o Deus bendito.
Olha o versículo aí que continua, no versículo 5, dizendo que Ele é o Deus bendito para sempre. Jesus é o Deus bendito dos brasileiros. Jesus é o Deus bendito, irmãos, dos sul-americanos. Jesus é o Deus bendito dos europeus. Mas Jesus também é o Deus bendito de Israel, irmãos. E se eles se dobraram diante de Jesus, são igreja como nós, fazem parte da família, e serão recebidos nas alturas, e terão o corpo glorificado para sempre. Amém, meus irmãos? E eu termino dizendo, podemos destacar pelo menos 3 conclusões importantes. Primeiro, fidelidade à aliança. O problema em Romanos 9 não é a salvação individual, como sugerem calvinistas e arminianos. Não tem nada a ver com isso. Mas se a palavra de Deus falhou diante da incredulidade de Israel no tempo que Jesus veio, falhou em acreditar em Jesus. Mas nem por isso as portas da reconciliação estão fechadas para eles. Amém? Assim como a porta da reconciliação está aberta para nós até hoje. Louvado seja Deus. A vocação para as nações, os privilégios não eram para benefício exclusivo de Israel, mas ferramentas para abençoar o mundo, o que eles não entenderam. Mas só porque eles fracassaram e não entenderam, será que não existe mais esperança de um judeu fazer a diferença na sua realidade, no seu mundo? Não, irmãos, porque a salvação ainda está aberta diante deles. O clímax no Messias, a gente vai perceber que o Messias é o herdeiro de todos esses privilégios. Ele resume em si toda a história de Israel, para finalmente cumprir a promessa de Deus de restaurar a criação. O objetivo do Senhor, nosso Pai, é restaurar toda a humanidade. E o plano para restaurar toda a humanidade, Ele escolheu contar com a ajuda de brasileiros para serem ferramentas, para serem discípulos, para serem apóstolos, para anunciar a verdade do reino, a salvação para o mundo. Ele escolheu incluir os brasileiros nisso, tanto quanto Ele ainda conta com Israel, aleluia, para também serem aqueles que vão anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Coloquemos em